Olá, o meu nome é Gustavo Meireles e a apresentação de hoje será sobre inovações em radiologia torácica. Estes são os meus conflitos de interesse. Eu destaco principalmente algumas participações como sócio e mentor de startups na área de saúde. Muito difícil fazermos previsões para o futuro, mas olhando a radiologia torácica de hoje, 2022, e projetando a atuação do radiologista e as inovações para os próximos anos, eu penso que teremos grandes mudanças, principalmente em 5 áreas. Em primeiro lugar, numa medicina cada vez mais focada em prevenção e em precisão, com foco muito personalizado no paciente. Em segundo lugar, diversos avanços técnicos nas modalidades já existentes e até mesmo criação de outras modalidades de imagem. Um papel crescente também da radiologia intervencionista, junto com diversas inovações tecnológicas que farão com que o médico radiologista torácico tenha novas formas de atuação nos próximos anos. Vamos começar falando um pouco sobre a medicina preventiva e de precisão. Nós, radiologistas, atuaremos cada vez mais à frente de programas de rastreamento que contarão também com a participação ativa dos pacientes. Eu enxergo os relatórios muito mais inteligentes do que os de hoje, estruturados, de compreensão mais fácil por parte dos pacientes e com auxílio de ferramentas tecnológicas, destacando aqui principalmente a inteligência artificial. Vejo também no futuro um papel muito importante de biomarcadores auxiliando os métodos de imagem nos programas de rastreamento e destaco o papel central que nós, radiologistas, teremos à frente disso tudo. Vejo também o paciente compartilhando decisões conosco, médicos radiologistas, e com o seu médico, seja ele um pneumologista, um clínico ou um oncologista. Esta é uma inovação que foi divulgada nessa semana, agora, dia 20 de janeiro. Um grupo de pesquisadores do MIT desenvolveu algoritmos de inteligência artificial capazes de predizer a chance de câncer de pulmão por meio de tomografias computadorizadas, utilizando apenas a inteligência artificial. Obviamente que não substitui o radiologista no momento de hoje, também não acho que vai substituir nos próximos anos, mas vai nos ajudar bastante fazendo uma primeira análise e deixando para o radiologista o papel central de interação com o paciente, de avaliação e curadoria também dos diagnósticos que foram feitos pela máquina. Vejo diversos avanços técnicos nos auxiliando nos próximos anos. Na tomografia, reduções intensas da dose de radiação, fazendo com que os exames sejam cada vez mais parecidos com o raio-x em termos de dose, muito mais rápidos e mais efetivos. A utilização de equipamentos móveis, inclusive de ressonância magnética, novas sequências para ressonância magnética muito mais rápidas e também mais efetivas que as de hoje, levando à redução do tempo de exame e um papel crescente da imagem molecular, tanto no PET-CT quanto, eventualmente, com PET-RM. Vejam aqui um exemplo prático de uma tomografia com ultra-baixa dose, numa paciente jovem, agora com pesquisa de COVID nos últimos anos. Então, fazíamos esses exames com doses já semelhantes a de um raio-x de tórax, podendo detectar muito facilmente aqui os focos de opacidade em vidro fosco e algumas consolidações. Vemos também as ressonâncias magnéticas ganhando novas sequências cada vez mais rápidas e de melhor qualidade de imagem, abreviando o tempo de exame, por exemplo, em pacientes com bronquiectasias, como esse daqui, que precisam fazer diversas avaliações por imagem ao longo dos anos. A ressonância é um método sem radiação ionizante e que, se tornando mais rápido e com melhor qualidade de imagem, vai ganhar cada vez mais espaço. Vemos também um papel crescente da radiologia intervencionista, que auxilia bastante o oncologista também no seu tratamento, na busca de mutações, a utilização de procedimentos robóticos e ablações por radiofrequência. Este é um caso de um paciente que não podia ser operado, tem um nódulo pulmonar, que foi submetido à ablação por radiofrequência. Cada vez mais veremos esses tipos de procedimentos sendo utilizados na radiologia torácica com o radiologista à frente. Novas tecnologias também terão um papel crescente. A computação em nuvem, tanto para armazenamento de imagens, mas também para processamento
das análises feitas por inteligência artificial, portais para médicos e pacientes, o uso do Big Data e Analytics, aplicativos móveis nos nossos smartphones, impressões 3D e ferramentas de modelagem no computador. Esta aqui é uma criança que tinha uma traqueobroncomalácia e que teve uma prótese feita sob medida por impressão 3D, prótese essa que não existe de forma industrial, mas que é feita para aquele paciente específico. O custo para sequenciamento genômico também, que há 20 anos atrás era proibitivo, atualmente já começa a ficar na casa de dezenas ou de poucas centenas de dólares, fazendo com que ferramentas como a radiogenômica também venham a ser cada vez mais utilizadas. A junção aqui da radiologia, seja ela por tomografia, ressonância, imagem molecular, junto com avaliações genéticas, fazendo então uma correlação dos achados de imagens com a genômica. A Gartner publica todo ano um ciclo para as tecnologias emergentes e nós vemos aqui o grande papel da inteligência artificial nos próximos anos. Já era assim em 2020, em 2021, em 2022 e 2023, vem ganhando cada vez mais espaço. Utilizamos a inteligência artificial já hoje para detectar e priorizar achados urgentes, como nessa mulher de 42 anos, como a síndrome de Sjögren, traço falciforme, e uma suspeita de embolia pulmonar. O sistema detecta automaticamente, nos notifica por meio desse widget que existe um achado positivo e depois aponta, inclusive, para os focos de embolia pulmonar, cabendo ao radiologista fazer a curadoria dos achados e entrar em contato com o médico assistente. Utilizamos bastante a inteligência artificial no Brasil durante a pandemia, numa plataforma chamada Radvid19, que foi feita em conjunto por diversas empresas de diagnóstico por imagem, empresas fornecedoras de serviços e produtos e grandes hospitais no Brasil. Nós utilizávamos a inteligência artificial que fazia análise automatizada do parênquima pulmonar, quantificava a extensão do comprometimento pela COVID e dizia também qual era a possibilidade daquele paciente estar comprometido pela infecção viral. Veremos nos próximos anos também algo que essa propaganda, uns anos atrás, tinha feito uma predição para 2020, que todos nós teremos um computador em casa como esse. Errou apenas na época, saiu muito antes, em 2007, no tamanho muito menor, cabendo nos nossos bolsos. E são os smartphones, muito mais poderosos também do que aquele computador. Com isso, hoje, os pacientes têm os seus resultados de exames, sejam eles análises clínicas de imagem, realmente nas palmas das mãos. E nós precisaremos muito aqui ter uma mudança do perfil de atuação do médico, porque o paciente, cada vez mais, estará no centro do cuidado, como já diria o Eric Topol no livro The Patient You See You Now. O grande problema é que muitos dos médicos ainda não perceberam isso e continuam se comportando como se o médico fosse o centro das atenções. Infelizmente, as percepções dos pacientes sobre os médicos não são das melhores. Esse é um estudo que foi publicado há 5 anos, mostrando que grande parte dos pacientes, infelizmente, tem percepções negativas sobre os seus médicos assistentes. Nós não devemos deixar isso acontecer. Sabemos que existe uma carga muito grande de informações, às quais os médicos hoje estão submetidos. Isso aqui é um pronto-socorro num hospital norte-americano, mostrando que num plantão de 10 horas, um médico chega a dar 4.000 cliques no mouse ou no teclado, grande parte do tempo acessando dados do prontuário eletrônico. Isso faz com que aquela imagem, pintada por Luke Fields há praticamente 200 anos, que tinha o médico ali focado no paciente, que era o centro da atenção, tenha mudado bastante. Esse é um desenho feito pela irmã de uma criança que foi atendida também num grande pronto-socorro norte-americano, e essa criança pediu para que a mãe depois enviasse para o médico que tinha atendido a irmãzinha dela. Ele ficou extremamente triste, pois foi retratado de costas para a família, de frente para o computador, e disse, inclusive, o seguinte: puxa, eu me questiono quanto que esses investimentos de bilhões que nós estamos fazendo em prontuários eletrônicos, em tecnologia da informação, valem a pena. Será que a gente não devia realmente estar mais focado nos pacientes? E esse é um ponto muito importante que o Kasparov, um grande enxadrista, já tinha dito depois que ele teve a derrota no xadrez para o Deep Blue. Puxa, não adianta, nós não vamos mais ganhar das máquinas, temos que nos juntar às máquinas. E ele criou o chamado xadrez avançado, ou xadrez central, no qual o enxadrista, junto com uma máquina,
disputa uma partida contra um outro enxadrista junto com uma máquina. Ganha aqui não o melhor enxadrista, não a melhor máquina, mas sim a melhor combinação. E é como eu enxergo a radiologia, não só torácica, mas toda a radiologia e também a atividade médica para os próximos anos. O que nós precisaremos é ter uma boa junção do humanismo com a tecnologia. Então, usar o que nós, seres humanos, temos de bom, a criatividade, a intuição, a nossa adaptação, e o que as máquinas fazem muito bem feito, que a detecção automatizada, a quantificação, a estratificação de dados. Este foi um RSNA de poucos anos atrás, praticamente 5 anos, e nesse RSNA nós tivemos algumas palestras muito relevantes. Uma delas foi essa, sobre a satisfação dos radiologistas, mostrando que, infelizmente, nos Estados Unidos, quase metade dos radiologistas sofrem de burnout, e apenas 1 em cada 4 estão realmente felizes no seu trabalho. E isso é devido à grande carga de informações, às quais nós estamos expostos o tempo todo, com pouca interação humana. E aí, na época, a presidente do RSNA nos deixava aqui esse desafio, para que os radiologistas cada vez mais fizessem parte do cuidado aos pacientes, discutindo os achados de imagem, informando aos pacientes quando novos exames fossem necessários e garantindo que os pacientes voltassem para fazer o seu segmento. Com isso, eu encerro, deixando uma mensagem, não para o radiologista do futuro, mas para o radiologista torácico do presente. Nós devemos fazer parte cada vez mais da equipe do atendimento. Interagir com nossos colegas médicos clínicos, interagir com os pacientes, definir protocolos de atuação, estar à frente de programas de rastreamento, liderar reuniões multidisciplinares e termos uma postura realmente ativa, presente e disponível. Muito obrigado a todos.